Existiram até mesmo pessoas que participaram ali do Concílio de Nicéia que falavam e conversavam com os nossos sábios. Um desses foi Arius, né? Quem não conhece Arius, que foi contra essa questão de que Deus podia se dividir, que Deus podia reencarnar e que não sei o que, ele foi contra. E na Parashá Devarim, Rashi vai fazer uma construção com o nome de Arius, e a gente vai também estudar sobre isso. Mas vamos dar então ênfase aqui, não é, a esse estudo. Veja, diz aqui, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Essa é a tradução cristã. Na tradução judaica, está escrito assim, quem acreditou em nosso relato? Não pregação. E quem o braço do Senhor foi revelado. Veja, pregação é uma coisa. É você construir uma coisa ali em cima de, sabe, de uma lógica para emocionar as pessoas, etc., né? Trazer aquilo que nós conhecemos. Relato é outra coisa, né? Muito bem. Aqui está escrito Min, Haimin, Leshema Ateno, Uzeroa, Adonai, Elmin, Ni, Gilatá. Esse é o verso da abertura de uma passagem que as nações contrastam sua atitude desenhosa para o judeu. Isaías 53, 1 ao 3. Com a nova elevação de Israel, e a gente já entendeu bem, através da Cabalá, essa questão de Israel, Isaías 53, 4, 7 é onde os líderes das nações expressam surpresa. Eles vão ficar, não é? Os líderes das nações, por exemplo, ó, quem acreditou em nosso relato, quem acreditou na Torá, quem acreditou, e quem o braço de Hashem foi revelado, não é? Então e aqui já não é. Quem deu crédito à nossa pregação. E aí, quem se manifestou o braço do Senhor. São duas conotações totalmente diferentes, onde os líderes da nação expressam surpresa com a notícia recebida sobre sua grandeza. Assim, a resposta à pergunta da abertura neste versículo, quem acreditou em nosso relato? E ninguém acreditou, pois a notícia é incrível demais para ser verdade. A segunda pergunta neste verso é quem o braço do Senhor foi revelado. Contém uma das referências antropomórficas ao braço de Hashem, que se requer mais comentários antes de ser respondidas. As escrituras hebraicas contêm inúmeras referências metafóricas para o braço, a mão e o dedo de Hashem. Isso significa que isso não existe de fato, é uma metáfora, geralmente representando uma ação direta divina. Seus atos de vinganças, esses termos são comumente usados pelas escrituras para indicar tanto a redenção física e espiritual do povo judeu das mãos dos seus opressores, as nações. Por exemplo, Êxodo 14:31. Vamos abrir aqui, não é para a gente ver o que está sendo falado aqui, olha. Êxodo 14:31. É um dos exemplos. Olha, diz aqui, vamos botar na tradução. Veja, e quando Israel viu o poder maravilhoso que Adonai havia exercido contra os egípcios, contra quem? Ó? Os egípcios.
o povo temeu Adonai e eles tiveram então emuná, não é? Emuná e em Adonai, e em Moshe, o servo de Adonai, né? Inclusive aqui a gente tem aquela palavra um pouco diferente, Avadi, que estudamos, Avador, né? Moshe, que é o servo de Deus. Muito bem. Então, Israel, e aí a gente tem que entender que Israel é doação e os goins são recepção, essa é a metáfora da Torá, porque senão a gente acaba entendendo que as outras nações não têm uma alma e não têm um processo do eterno, só existe para Israel, né? E não é isso que o Zohar diz. Devarim vai estar também falando isso, Isaías, em vários pontos, Jeremias, Ezequiel, Terrilim, que é Salmos, enfim. A gente não vai dar para ler tudo, porque senão a gente vai ficar aqui um tempão, né? Depois vocês, é bom que vocês que vão estudar depois dessa gravação, peguem ponto a ponto, estudem ponto a ponto. A redenção final de Israel, veja, né, da doação dos doadores, dos estudantes de Torá, como testemunhado pelas nações, é para sua surpresa, espanto, tema central dos 27 capítulos de Isaías. Isso também é preciso se entender. Porque qual é a grande problemática? Anula-se versículos e pega aquele versículo ali, muitas vezes mal traduzido, como uma verdade absoluta, sem ver a construção do texto em si total, do capítulo. Nós, né, não podemos fazer isso. Quando os sábios fazem isso, é porque eles sabem as partes da Torá que eles vão ligar com aqueles versículos, porque o Taná não é um livro de histórias de Israel, mas é a construção da Torá. É tudo que está ali é Torá, não é? É metafórico. Veja, então esses 27 capítulos do livro de Isaías, né? Os últimos 27 capítulos. O livro de Isaías ali tem 60 e poucos capítulos, não é isso? Então, é preciso entender que esses 27 capítulos fala sobre o tema central dos últimos dias de Israel. Os dois capítulos adjacentes a Isaías 53, não é? O capítulo 52 e 54, falam da salvação do povo de Israel, aflito na presença de seus seguidores e das nações opressoras. Veja o que diz aqui, Isaías 52, 9 ao 12. Clamar em música, cantar junto, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor confortou o seu povo, ele redimiu Jerusalém. Axé revelou o seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra, né, a salvação de Axé. E ele diz, retornai, retornai, sai daí, não toque coisas impuras, saia do meio dela, purificai-vos, vós que levais os vossos vasos de Hashem, porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque Hashem irá diante de vós, e a vossa retaguarda está o Deus de Israel. Então veja, Isaías 52, 9 ao 12, fala sobre essa redenção de Jerusalém, de Israel. Isaías, aqui no 54, no 7, ao 10. Diz aqui, por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te ajuntarei. Com um pouco de ira escondi a minha presença de ti. Por um momento, com eterna benignidade me compadecerei de ti. Né? Tirei a minha presença por um momento, mas com eterna benignidade me compadecerei de ti, diz Hashem, o teu Redentor. Porque isso será para mim como a água de Noé. Como jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra, assim jurei que não ficarei irado mais contra ti, nem te reprovarei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tombarão. Porém, a minha benignidade, nem minha benignidade, nem a aliança da minha Shalom se apartará de ti, diz Hashem, que se compadece de ti. Muito bem, vamos seguir aqui então. Ó, portanto, a resposta para a segunda
pergunta quem é o braço de Hashem foi revelado, é para Israel, aos olhos das nações. Em outras palavras, Israel teve o mérito de ver a manifestação do poder divino, enquanto as nações gentias nunca puderam desfrutar pelos seus próprios méritos. Isso aqui é muito importante de se entender. Então a pergunta, Israel como servo de Deus se encaixa em Isaías 53:1? Sim, não é? Sim, se encaixa. Isaías 53:2, né? Lá o Isaías 53:1, se eu errei aí. Enfim, então veja. Agora continua aqui descrevendo. Por que foi subindo como renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele para que o desejássemos. E na tradução judaica, mas ele subiu. Aqui está no pretérito, né? Não é ele subirá, ele subiu no passado, como um lactente diante de Hashem, e como raiz de uma terra seca, ele não tinha formosura e nem não tinha quevode, não tinha glória para que notássemos e nem aparência para o que desejássemos. Então, vaial que nek lefinaiv u que xereche mearetz ti a lo toar lo velor radar venare ahur velor merae venaha maderur. Então veja, essa é a parte em hebraico de 53:2. Uma comprovação das duas versões revela poucas diferenças. Revela pouca diferença. Ou uma diferença pouco significativa. Vale a pena notar que em algumas versões cristãs esse versículo carrega graves erros. Os verbos em hebraico no passado foram colocados nos tempos futuros. Segundo Isaías 52:15, claramente indica que o texto que se segue é falado em algum momento do futuro, a partir de uma perspectiva do passado. A versão onde isso ocorre é a tradução inglesa, conhecida como a versão do Rei James, ou conhecida como King James. Ela erra ao projetar o contexto desse versículo para o futuro, tá vendo? Então, é algo no passado. Utilizando uma linguagem metafórica, Isaías 53:2 começa a descrever os motivos, né, da descrença expressa no verso anterior pelos líderes da nação. Lembra lá em cima? Quem deu, não é? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou, né? Não na pregação, perdão, nos nossos relatos. Quem acreditou na Torá? Quem acreditou? Então as nações, e a gente vai entender esse cenário agora, vão ficar olhando assim, não vão entender nada. Aí diz aqui, durante o seu exílio e sofrido, né, seu difícil exílio sofrido, o povo judeu luta como uma raiz, uma árvore que cresce em terra seca. A imagem de uma planta lutando para crescer na terra seca é uma metáfora para a luta de Israel para sobreviver no exílio. Esta expressão é encontrada em outras partes da Bíblia hebraica. Ezequiel 19:10-14. Sua mãe é como uma vinha em aparência, plantada no lado do ribeiro, frutífera e cheia de folhas. Devido à mudança das águas, ela deu um ramo vigoroso, que se tornou cetro de poderosos, e a sua estatura se exaltava em meio dos ramos grossos. Ela se distinguia por sua altura e pelo número de seus ramos, mas ela foi arrancada com fúria, arremessada ao chão, e o vento do oeste secou seus frutos, que caíram murchando seu vigoroso ramo, consumido pelo fogo. E agora ela está plantada no deserto, em terra seca e sedenta. No entanto, no futuro será diferente. Empregando metáforas similares, os profetas anunciam que as coisas irão mudar. Veja, Isaías 60:21, o mesmo Isaías,
que a gente está falando alguns capítulos atrás. E seu povo será um povo de tzadiks, possuirão a terra para sempre, serão a planta do meu cultivo, obras das minhas mãos que eu hei de glorificar. Oséias 14, 6 e 8. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como as raízes da árvore do Líbano. Seus galhos novos esternecerão, e sua beleza será como a da oliveira, e seu perfume será como o perfume do Líbano. Aqueles que se deitarem à sua sombra retornarão, serão revivificados com o grão e florescerão como a videira. Sua fragrância será como o vinho do Líbano. E continua, Amós 9:15. Eu os plantei em sua terra, e eles não serão mais arrancados da sua terra, e eu dei a eles, diz Hashem. Esta é uma imagem bastante diferente daquela descrita pela nação em Isaías 53:2. Em vez de um povo que era fraco e abatido, agora Israel será um povo exaltado e bem-sucedido. A pergunta, Israel vai se encaixar aqui como Avadia, o servo de Deus, e se encaixa em Isaías 53:2? Sim, Israel. A gente agora fala do Isaías 53:3. Veja, na tradução cristã está escrito: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isso, a tradução cristã. Na tradução judaica, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experiente em enfermidades. E como alguém de quem se esconde o rosto, nós desprezamos e não consideramos. Mais uma vez, quem Eze, Goim, Rabim e Live Uki Patsur, Melahim, Pinham Ki Asher, Losef Lehem, Reu, Ve Aser Lo Shemaur, Rita Vor Nanur. Uma comparação das duas versões em português revela poucas diferenças significativas, assim como aconteceu no versículo anterior. Nesse versículo, a versão na língua inglesa mencionada anteriormente, King James, surpreendentemente traz os verbos no presente, enquanto os verbos hebraicos estão conjugados no passado. Ou seja, há uma mudança temporal na conjugação dos verbos. Então, vamos lá. Existem, além disso, algumas palavras traduzidas incorretamente para o português, embora estas não pareçam impactar de todo o contexto. Similarmente, nesse verso, Israel é descrito como sendo desprezado em outras partes da Bíblia hebraica, ou seja, mesmo que a pessoa não consiga entender, era de ele, foi, né? Olha, ele era desprezado, né? E ele foi desprezado e rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, homem de dor experiente em enfermidades, e como quem os homens escondia os rostos, aqui, e alguém como alguém que se esconde o rosto, nós, né, ele aqui continua, nós desprezamos e não consideramos, né? Aqui diz que, e não fizemos dele caso algum. Essas palavras, elas vão trazer grandes distorções. E para isso, a gente deve remontar para outras partes dos textos. Veja como que a construção tem que ser entendida, construída,
Então, toda vez que um cristão sentar com você, você tem que ter habilidade para ensinar isso para ele. Isaías 49:7. Assim diz assim o Redentor de Israel, o seu santo, aquele desprezado dos homens, aquele que é abominado pelas nações, aquele que é escravo dos governantes. Então, assim diz o Senhor, Redentor de Israel, o seu santo, aquele que é desprezado dos homens, veja o texto aqui em cima, fala a mesma coisa. Aquele que é abominado pelas nações, aqui fala a mesma coisa. Aquele que é escravo dos governantes, aqui fala a mesma coisa. Isso no próprio Isaías, já lá atrás, quando ele escreveu. Imagina uma pessoa escrevendo um texto, e ela está sabendo o que ela está falando, né? Veja, Neemias também vai falar. Neemias 4:4. Ouve nosso Deus, pois nós somos desprezados, e torna a sua reprovação sobre a sua cabeça, e dê por peso a uma terra de cativeiro. Né? E os dê por peso a uma terra de cativeiro. Mais uma vez, uma construção aqui, ó, de quem é desprezado. Vamos continuar aqui. Israel é descrito como alguém abandonado. Isaías 60:15. Ao invés de seres deixada e odiada, quando ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, um orgulho de geração em geração, ou seja, foi deixada e é odiada. Israel é descrito como sendo afligido com adversidades, muitas vezes comparadas às lesões e às doenças. E aí a gente deve ver aqui, ó, não era um homem de trabalho, não era um homem de trabalho, era uma pessoa experiente em enfermidades. Só para a gente lembrar aqui acima, né? Ó, veja, Isaías 1, 5 e 6. Porque estás castigado quando continua a vos revelar? Toda a cabeça está afligida com doença e todo o coração com mal-estar. Desde a sola do pé até a cabeça não há nada. São somente feridas e contusões, e feridas recentes. Elas não foram cuidadas nem enfaixadas, e nem abrandadas com óleo. Jeremias 10:19. Ai de mim, pela dor da minha ferida, é grave. E eu disse para mim mesmo, eis que isto é uma doença, e irei suportá-la. Isaías 53:13 descreve aqui aquele cuja as nações dizia como tendo sido desprezado, como sendo um homem de dores, acostumado à doença. Outras imagens semelhantes foram elaboradas em outros lugares da escritura hebraica. A lição aqui é que tudo isso vinha ocorrendo por longos períodos, durante séculos. Portanto, essa descrição pode refletir apenas a característica de um povo, não de um único indivíduo. Existe uma temporalidade ali. Pergunta, Israel, como servo de Deus, se encaixa em Isaías 53:3? Sim. Né? Uma mudança na perspectiva começa a emergir nos próximos 4 versos. Os 4 versículos ainda estão falando na perspectiva das nações, né? As nações falando. Os líderes da nação começam a reconhecer que Israel sofre por causa deles. Veja, Isaías 53:4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versão cristã. Tradução judaica. Certamente ele levou as nossas enfermidades e nossas dores suportou, e nós o tínhamos como alguém abatido, ferido por Deus e oprimido. Veja, aqui, Arém, Halá, Anu, Ru, Nasa, Umeka, Ovei, U, Sevalam, Veianateinu, Racha, Benuhu, Na, Goa, Mihem, Muhem, Elohim, U, Me, Anem.
Como observado no final da análise do verso anterior, os líderes das nações estão começando a ver a sua influência no sofrimento de Israel. Esses líderes estão dizendo algo como se segue: ó, desprezamos o povo de Israel, porque não vimos nada de valor neles. Por vezes empurramos nossos próprios problemas para eles, usando-os como bode expiatório, permitindo-nos escapar momentaneamente de nossos problemas. Agora percebemos que ao culpar o povo judeu de nossos problemas, nós pecamos e lhe causamos sofrimento. Ele suportará nossos pecados. Assim que os vimos sofrer, dissemos a eles que Deus foi quem lhe causou essas dores e que eram sua própria culpa. Mas, na verdade, eles sofreram, né, por nós e não por causa de uma punição enviada por Deus. Porque os justos deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente poder ler melhor. Porque o justo é punido pela iniquidade, veja, da sua geração. A gente deve pontuar essas coisas para entender. Então, o Zorra já está falando disso que a gente está vendo aqui. E a gente tem que fazer uma transferência disso aqui para um estudante de Torá e um justo de Cabalá. Né? Veja, então, toda a questão é o justo da Torá, o estudante de Zorra, que vai ter que compreender isso muito bem compreendido. O profeta Jeremias faz alusão à ação das nações quando fala da redenção do servo de Deus, que é Israel. Jeremias 30, 10, 17. Não temas, olha, vai fazer agora falar sobre isso. Não temas, Jacó, meu servo. Jacó é Israel. Diz Hashem, e nem te assuste, ó Israel, porque estou te salvando das terras distantes e a tua descendência da terra, do seu cativeiro, e Jacob voltará e ficará em paz, e a tranquilidade, e descansará, pois te restaurarei a saúde, e as tuas feridas eu curarei, diz Hashem. Pois te chamavam exilada, dizendo, ela é Sião pela qual ninguém se importa. Veja, ninguém se importa. As nações reconhecerão que Israel foi vítima e que sofreu coisas terríveis, cujas iniquidades os outros tinham cometido. O povo foi obrigado a carregar os males e as dores causadas pelas nações, tendo que suportar as consequências das doenças delas, e continua sofrendo por causa dela. Assim como diziam que o povo judeu era amaldiçoado por Deus, as nações serão determinadas a verem que os judeus sofreram as consequências dessa suposta maldição. Embora não se possa negar que alguns sofrimentos de Israel era devido às suas próprias transgressões. As nações, ao exagerarem em seus erros, infligiram a maior parte do sofrimento a Israel. E não Deus que punia Israel por seus pecados. Deus, de fato, usou as nações como uma vara contra Israel por causa dos seus erros. Mas ele não ficou satisfeito com a maneira como eles ultrapassaram os seus limites. Por exemplo, Zacarias 1,15. E também a gente pode ver isso no livro de Obadias. Então vamos ver aqui, ó, Zacarias 1,15. Diz aqui, então o anjo me falava comigo e disse, proclamai, assim diz o Senhor dos Exércitos, estou muito zeloso, veja, por Jerusalém e por Sião. Estou muito irado com as nações que estão tranquilas, pois eu estava apenas um pouco irado, mas eles exageraram na punição. Aí pode-se ler o livro de Obadias também. Ou seja, imputaram o que está escrito lá no livro de Obadias, mais castigo do que era necessário. Sendo que os tzadiquins, como a gente viu, eles se sacrificam pela geração. A ideia do tzadikim é trazer luz para esse mundo, para que essas coisas parem, né? Mas eles é que vão ser ali. A gente vai entender um pouco mais aqui, né? Vamos continuar aqui.
Pergunta: Israel, como servo de Deus, se encaixa em Isaías 53:4? Sim. Resumo: Isaías 52, 13 e 53:4. Utilizando uma análise do verso por verso do texto hebraico, com a ajuda de uma tradução judaica do hebraico, o texto da hipótese formulada na seção 3b continua com a parte da fase de verificação do método científico. Uma voz aparece em Isaías 53:1, a voz coletiva das nações, ou talvez o eu lírico de um porta-voz dele, o seu representante. Em face dessa mudança no eu lírico, com base na coerência contextual e os registros históricos, o presente segmento continua a confirmar a validade da hipótese de que Israel, como servo de Deus, é o sujeito no qual o Cântico dos Servos, o resultado obtido até agora, serão resumidos nessa próxima tabela. Tabela 4C1. Resumo o resultado da frase de verificação de Isaías 52 ao 53:4. Eis que há de prosperar, não é Israel, será exaltado e não há de se elevar, e há de se elevar bem alto. Quem está falando? Deus. Sim. E quem é o servo? Israel. 52:14. Como pasmaram muito as vistas dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era de um homem, a sua figura não era dos filhos dos homens. Quem está falando? Deus. Quem se encaixa aqui? Israel. Assim ele fará com que muitas nações se admirarem, depois os reis se calarão, veja, perante ele, porque verão que jamais lhe foi previsto e perceberam que nunca havia escutado. Quem está falando? Deus. Quem se encaixa aqui? O povo de Israel. Assim ele fará com que muitas nações se admirarem e depois os reis se calarão perante ele, porque verão que jamais lhe fora previsto e perceberão que nunca havia escutado. Deus está falando aqui e Israel se encaixa aqui. Quem acreditou em nosso relato? E no braço de Hashem, a quem foi revelado? As nações falando. Quem se encaixa aqui? Israel. Eles não sabiam. Mas ele subiu como um lactente diante dele, como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha formosura e nem glória para que notássemos eles, e nem aparência para que o desejássemos. Quem vai perguntar aqui? As nações. E aí, aqui, ó, se encaixa Israel, né? Aqueles que são diretos a Deus. Ele foi desprezado, rejeitado pelo homem, um homem de dores, experimentado em enfermidades, e com alguns que a quem esconde o rosto, nós o desprezamos e não consideramos. Quem está perguntando aqui? As nações. Quem se encaixa aqui? Israel. Certamente ele levou as nossas enfermidades e as nossas dores, suportou e nós tínhamos como alguém abatido e ferido por Deus e oprimido. Quem está perguntando? As nações. E quem é aqui? Israel. Muito bem. Agora, nessa segmento aqui, no item 5, segmento 3 de Isaías 53, 5 a 8. O texto hebraico com traduções judaicas e cristãs. As traduções em português e em hebraico da próxima parte do quarto cântico do servo, Isaías 53, 5 a 8, serão apresentadas agora nessa tabela denominada 5A-1. A tradução cristã identifica a passagem como referências cruzadas do Novo Testamento. As referências são aqui, não é, da Nova América, Bible, etc. Então, chamada de NASB. Veja, tradução cristã, tradução judaica, o texto em hebraico. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tradução judaica. Ele foi profanado por causa de nossas transgressões, oprimido por causa de nossas iniquidades. A disciplina da nossa paz estava sobre ele, e pelo seu ferimento fomos curados. Versão cristã. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha.
cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tradução judaica: todos nós, ovelhas, nos desviamos cada um pelo seu caminho, e o Senhor e Adonai afligiu sobre ele, ou aceitou sua espécie pelos pecados de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e se aqui tá do lado tá os versículos, né, o 53:4, 53:5, 56, 53:6 e 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Ele foi aí aqui, ó, ele foi afligido, tiranizado, e ainda assim não abriu sua boca, como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. 53:8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Agora continua. Pela opressão, aqui em hebraico, foi tirado, e a sua geração quem mencionará? Pois ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Eles foram atingidos. Vamos citar algumas partes agora aqui do Novo Testamento. Romano 4:25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitado para a justificação. Isso é Romanos 4:25. 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperaram para a salvação. 1 Pedro 2:24-25. Levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foste sarado, porque era como ovelhas desgarradas, mas agora tende voltado ao pastor e bispo, né, de vossas almas. Mateus 26:63. Jesus, porém, guardava em silêncio, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro por Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, filho de Deus. E continua. E sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. E disse-lhe então Pilato: não ouve quando testifica contra ti? E numa palavra respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Marcos, né? Mas 14:61. E ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho de Deus bendito? Marcos, mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Lucas, e interrogava com muitas palavras, mas ele nada respondia. E entrou outra vez na audiência e disse: Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. E o lugar das escrituras que liam eram este: foi levado como ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a boca na sua humilhação, foi tirado do seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Muito bem. A fase de verificação do método científico se resume com os testes da hipótese, sobre 4 versos no atual segmento nos 4 cânticos do servo. Isaías 53:5-8. As evidências da Bíblia hebraica e do registro histórico também serão utilizadas para verificar se Israel se encaixa aqui como o servo, dentro do contexto. A importância de conhecer a identidade de quem fala foi aprovado no início da análise: Israel. O segmento de abertura do 4º cântico do servo, Isaías 52:13-15, tinha a voz de Deus na abertura do capítulo 53. Ocorre uma mudança abrupta no eu lírico, ou seja, quem vai falar agora? E o profeta transmite as palavras ditas pelas nações.
No presente segmento, Isaías 53, 5, 8, são as nações ainda que continuam falando, confessando sua culpa e admitindo os maus tratos injustos causados a Israel, aos verdadeiros estudantes da Torá. Continua aqui. Tradução cristã. Aqui, Isaías 53, 5. Tradução cristã. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. A tradução judaica, não é, vai falar, e ele foi profanado por causa de nossas transgressões, oprimido por causa de nossas iniquidades. A disciplina da nossa paz estava sobre ele, e com os seus ferimentos fomos curados. Aqui está aqui as palavras que estão sendo também aqui, ó, cobertas aqui, né? Elas estão aqui com a sombra em azul, né? Azul mais forte. Então essas são as palavras aqui sobre questões de ferimentos, curados, né? E vamos continuar aqui. Então, existem diferenças significativas entre as duas traduções. Há muitas diferenças. A primeira é a expressão por causa de nossas, da tradução judaica, e pelas nossas. Por causa e pelas. Né? Uma questão é causal, a outra é uma troca de tikkun. E a gente vai entender isso agora. Tradução de algumas versões cristãs, como por exemplo a versão JFA, né? Que não são equivalentes no âmbito do verso. A versão judaica diz que o servo ficou ferido devido aos atos pecaminosos das nações. Ou seja, a causa foi o comportamento das nações contra o servo. E o efeito foi que ele ser ferido. A versão cristã tenta transmitir a mensagem que o servo vicariamente tomou os pecados do povo e não eles, a fim de arcarem com as consequências. Em outras palavras, o servo tomou as iniquidades dos outros, fazendo com que os seus pecados fossem expiados através do seu sofrimento. Isso, naturalmente, é diametralmente oposto aos ensinamentos da Bíblia hebraica, onde a expiação vicária humana é extremamente proibido, pois cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Veja, ninguém, absolutamente ninguém, pode pagar o pecado da outra pessoa, e a gente vai entender aqui e vai entender a questão também dos sábios, que a cada geração se sacrificam, não é? E a gente vai ter que entender isso bem profundamente aqui. Por isso eu vou fazer questão de, nesse momento, ler todos os textos na íntegra com vocês. Êxodo 32, 31 e 33. É o 33. Então, quando houve o pecado da idolatria, Moshe começa a conversar com o Eterno e surge a seguinte conversa. Agora, se perdoarem os seus pecados, muito bem. Mas se não, apaga-me do registro que tu escreveste. Quem está falando aqui é Moshe. Mas Hashem disse a Moshe, somente aquele que pecou contra mim será apagado da minha Torá. Somente ele. Misaferim, só eles. Vá agora e leve o povo, né? Leve o povo para onde eu disser, veja seus mensageiros irá diante de você. Mas vamos ficar só até aqui. Somente aquele que pecou contra mim será apagado dos meus sefarins, né? Dos livros da vida. Vamos ver aqui outra referência, então, para continuarmos. Números 35, 33. Não contaminareis a terra em que habitais, porque o sangue contamina a terra. Não matar, né? A terra não pode ter expiação pelo sangue derramado sobre ela, exceto pelo sangue daquele que o derramou. Assassinou, vai ou reencarnar para ser assassinado, o sangue vai cair no mesmo lugar que caiu, e aí vai ser acertado ali o problema que estava de outra vida. Não tem jeito, né? Muito bem. Devarim 24:16. Vamos lá.
Devarim 24:16. Diz aqui: você deve pagar o salário devido no mesmo dia antes do pôr do sol, pois o trabalhador está necessitado e depende urgentemente dele. Caso contrário, um clamor será emitido contra você e você incorrerá em culpa. Veja, aqui lá está 16, mas é no 17 na versão. Aqui essas traduções são cristãs, tá? Mas você pode usá-las também para responder essas questões. Os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos pelo pai. Cada um será morto somente pelo seu próprio crime. O que nós percebemos aqui? Mesmo que você guarde a Torá, o que muitas pessoas se enganam, é que essa Torá ela vai proteger o filho. Ela vai proteger os seus parentes porque ela segue a Torá, que foi o caso de Ov, né? Quando ele protegia os seus filhos. Não, não, não. Absolutamente não. Não se iludam. Cada um, né? Cada um será morto pelo seu próprio crime. E aí continua aqui falando de outras coisas. Muito bem. Agora, 2 Reis 14:6. Ó, diz aqui: mas ele não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro de ensino de Moshe, de onde, né, ordenou: os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos pelos pais, eles serão mortos somente pelo seu próprio pecado, o seu próprio crime. Né? Então veja, ninguém pode, de fato, pagar o seu pecado. Nós pagaremos cada um deles, Baruch Hashem. É bom que não faz de novo, né? Jeremias 31:29. Vamos lá. Eremiarro 31. Naqueles dias, não se dirá mais: os pais comeram a uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram cegos, né? Mas cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Quem comer as uvas verdes será os dentes embotados. Ezequiel 18, do 4 ao 20. Vamos ver aqui. Considere todas as vidas são minhas, diz Hashem. A vida dos pais e a vida da criança. A vida não são de vocês, nem minha. Todas as vidas são de Hashem. Tanto as nossas, que somos pais, tanto as dos nossos pais, que são nossos pais, e a vida da criança são ambas minhas. Somente a pessoa que pecar morrerá, ou se pecou em outra vida. Assim, um certo homem é justo e faz o que é correto, se ele não comeu sobre os montes, nem se levantou os olhos para feitiços da casa de Israel, idolatria, se não se contaminou com a mulher de outro homem, nem se aproximou de uma mulher menstruada, e não fez mal a ninguém, se devolveu o penhor do devedor, não roubou nada, se deu pão ao faminto e vestiu-o nu. Se não tiver emprestado com juros antecipadamente, nem cobrar juros vencidos. Se tiver abatido de prática do mal e executado a verdadeira justiça em uma parte a outra. Se ele seguiu a minha Torá e guardou as minhas leis e agiu honestamente, ele é justo? Tal pessoa viverá, declama Hashem. Suponhamos agora que ele gerou um filho, um fião, um derramador de sangue, um assassino, que faz qualquer uma dessas coisas.
Enquanto o próprio não fez nenhuma dessas coisas. Isto é, o filho comeu nas montanhas, contaminou a mulher do outro homem, fez injustiça ao pobre, ao necessitado, roubou, não devolveu o penhor, levantou os olhos para os feitiços, cometeu abominação, emprestou com juros adiantados, ou exigiu juros acumulados, viverá? Ele não viverá. Se cometeu alguma dessas abominações, morrerá. Perdeu a vida, perdeu o Olam Rabá. Agora suponhamos que ele, por sua vez, tenha gerado um filho que viu todos os pecados que o pai cometeu, mas tomou cuidado e não imitou. Ele não comeu sobre os montes, nem levantou os olhos para os feitiços das casas de Israel, e não se contaminou com a mulher de outro homem. Ele não fez mal a ninguém, não tomou penhor, nem roubou coisa alguma, deu seu pão ao faminto e vestiu nu. Ele se absteve de oprimir os pobres, ele não exigiu adiantamento, nem acumulou juros, ele obedeceu às minhas regras e seguiu as minhas leis. Ele não morrerá pela iniquidade de seu pai, mas viverá. Na verdade, seu pai, por ter praticado fraude, roubado seus parentes e agido perversamente em seu povo, morreu somente pela sua iniquidade. E agora você pergunta, por que o filho não compartilhou o fardo da culpa de seu pai? Mas o filho fez o que é certo e justo, e guardou cuidadosamente as minhas leis, ele viverá. Não dividiu o fardo. Somente a pessoa que pecar morrerá. Uma criança não compartilhará o fardo da culpa de um pai, nem o pai compartilhará o fardo da culpa de uma criança. A retidão dos justos será contabilizada somente a ele. Veja, o justo será contabilizado somente a eles. A maldade dos perversos será contabilizada somente a eles. Além disso, se um homem mau se arrepender de todos os seus pecados que cometeu, guardar toda a minha Torá e fizer o que é justo e direito, ele viverá, não morrerá. Nenhuma das transgressões que cometeram será lembrada contra eles. Por causa da justiça que praticaram, eles viverão, não morrerão. O meu desejo é que os ímpios morram, diz Hashem. E antes que eles se convertam do seu mau caminho e vivam. Assim também, se um justo se desviar da justiça e fizer o mal, praticando as mesmas abominações que o perverso praticou, viverá. Nenhuma das ações justas que ele fez será lembrada, por causa da traição que praticou e dos pecados que cometeu, por causa destes ele morrerá. No entanto, vocês dizem, o caminho de Hashem é injusto? Ouçam, ó casa de Israel, o meu caminho é injusto? São os meus caminhos que são injustos? Quando o justo se afasta da justiça e faz o mal, ele morrerá por isso. Ele morrerá pelo mal que foi feito. E se um homem perverso se converter da sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida, porque eles tornaram cuidado e se converteram de todas as transgressões que cometeram. Eles viverão e não morrerão. No entanto, casa de Israel diz, o caminho do soberano é injusto? São os meus caminhos injustos, ó casa de Israel? Ou são os vossos caminhos que são injustos? Estejam certos, ó casa de Israel, e julgarei cada um de vocês de acordo com seus próprios caminhos, declara Hashem. Arrependam-se, voltem de todas as suas transgressões, que elas não sejam uma pedra de tropeço para a culpa de vocês. Lançai fora todas as transgressões com que pecaste, e que criais para vós um novo coração e um espírito novo, para que não morras, casa de Israel. Pois não é meu desejo que ninguém morra,
diz Hashem. Arrependai-vos, pois, e vivei. Veja que coisa bonita, não é? Então, agora, terminando aqui, ó, Salmo 49, 7 e 8. Esse Terlim 49, ele é pesadíssimo, né? Terlim 49, ele traz uma lição de vida, principalmente para quem gosta de dinheiro, né? É um Terlim pesado. Veja só, Terlim 49, 7 e 8. Diz aqui: os homens que confiam nas suas riquezas e que se gloriam em sua grande riqueza, é uma pergunta. Ah, eles não podem redimir um homem, nem pagar resgate pelos resgate a Deus. Nem mesmo o dinheiro pode comprar. O preço de uma vida é muito alta e assim deixamos de existir para sempre. Oh! Ele viverá eternamente, nunca verá o túmulo, se for rico, etc. Veja, nem mesmo os homens que confiaram em suas riquezas. Você não deve, um homem que é rico, não deve confiar na sua riqueza. Finalmente, as traduções cristãs e judaicas divergem sobre a forma como traduzir o termo que deriva da palavra hebraica havurá. A versão cristã traduz como pisadura, plural, de pisaduras, como fazendo significar o dano causado por golpes a partir de um chicote. Enquanto que a tradução judaica traduz como ferida, ou seja, feridas. A tabela VB1 mostrará a referência para 7 aplicações desse termo na Bíblia hebraica, juntamente com as suas respectivas traduções. Aqui nós temos Le-Ha-Bu-Ra-Ti, Gênesis 4, 23. Por me dar um ferimento. Na tradução cristã, me pisou. Tradução correta e tradução cristã, me pisou. Aqui, Ra-Bu-Ra, Êxodo 25, 25. Um ferimento. Tradução cristã, golpe. Verraburá. Verraburá. Isaías 1,6. E contusões. Tradução cristã, feridas. Tai. Salmos 38, 6 e 5. Minhas feridas. Aqui também, na tradução cristã, minhas feridas. Burot. Provérbios 20 e 30. Contusões. Tradução cristã, ocupa castigos. Vurato, Isaías 53, 5. E com seus ferimentos. E lá, não é, que é onde a gente está estudando, pelas suas pisaduras. E dá ali a ideia de chicotadas. Os resultados indicam que a versão cristã, Isaías 53:5, não só difere da tradução correta, mas também é inconsistente com as suas próprias interpretações desse termo. Nos outros 6 casos, veja, vira e mexe, me pisou. Aqui, ferimento. Aqui um ferimento, no correto, um golpe, mudaram. E contusões, que também são ferimentos. E aqui feridas. Minhas feridas. Contusões, e aqui já passou para ser castigo. E com seus ferimentos, agora pisaduras. O que está acontecendo aqui? Eles traduzem errado porque eles querem. Porque quando eles querem botar como minha ferida, não é feridas, eles botam, mas quando eles querem trocar ferida por pisou ou golpe, para quê? Para caracterizar um sistema anti-Torá. Você imagina que pegaram a própria Torá e fizeram uma coisa dessa?
Meu Deus. Aí veja, o resultado indica que a versão cristã, Isaías, só difere da tradução correta, mas também é inconsistente com as suas próprias interpretações nos outros 6 casos. O significado desse verso, sendo Israel como servo, é consistente com a história do povo judeu e com seu futuro. Como demonstrado no segmento anterior, as nações percebem que a sua própria doença. Aqui vai falar o antissemitismo, mas talvez também, né, podemos fazer nosso talvez, a falta do estudo do Zohar Kadosh e dos ensinamentos profundos da Torá tornou-se o veículo opressor, e realmente foram, do povo judeu ao longo dos anos. Eles trouxeram sofrimento ao povo judeu por fins egoístas, mas não como haviam alegado ser Deus punindo Israel por causa dos seus próprios pecados, ou os pecados deles, como já alegaram algumas nações em relação à rejeição de Israel por Jesus. Enquanto as nações acreditavam que Israel experimentava uma retribuição divina pelos próprios pecados, nesses momentos elas percebem que o sofrimento era também devido às suas ações e pecados de seus opressores. Este tema é desenvolvido várias vezes ao longo das escrituras hebraicas. Vamos ver. Jeremias 10, 25. Derrama a tua ira sobre os gentios que não te conhecem, sobre as famílias que não invocam o teu nome. Pois eles devoraram a casa de Jacó e destruíram e consumiram e assolaram a sua morada. Jeremias 57. Todos aqueles que se achavam, os achavam, devoravam ele. E os seus adversários diziam: culpa nenhuma temos, porque eles pecaram contra Deus, contra Shem, a morada da justiça e a esperança de seus antepassados, né? Hashem, o Senhor. No segmento anterior, foi demonstrado que a Escritura refere-se a Israel, muitas vezes tido como machucado, ferido, devido às obras das nações. A cura que eles experimentariam poderia ser o fim do antissemitismo. Eu acredito que, né, da recepção. Uma vez que eles experimentarão essa magnífica revelação sobre Israel, uma pergunta é feita frequentemente: e como as feridas de Israel curam as nações? Em outras palavras, os processos é esse pelo qual essa cura é efetuada? Essa é uma boa pergunta, e a resposta esclarece dúvidas adicionais sobre a eventual redenção de Israel e seu impacto sobre as nações do mundo. Como mencionamos acima, as nações, neste ponto, terão acreditado, e muitos ainda acreditam, que as feridas e sofrimento dos judeus foi causada por Deus por causa deles terem sido amaldiçoados, como a gente vê várias vezes no Novo Testamento. Isto não é verdade. O sofrimento causado pela divina retribuição é, na verdade, parte de um processo de refinamento, como a gente vê várias vezes no Zohar, que levará à sua redenção e glória. Os resultados da desobediência são descritos em detalhes, excruciante, de monestação, torre, em hebraico, na Torá, em Levítico 26, 14 e 43, também Devarim 28, 15 e 68, não é? As consequências que recairão sobre aqueles que transgridem o mandamento de Deus. Essa reprovação que resultou em ferimentos e sofrimentos para com que o povo se arrependa e com a conclusão da demonstração, afirma Levítico 26, 40 a 43, o arrependimento trará restauração para com que Israel trilhe novamente os caminhos do meio, em cuja época Israel merecerá ser completamente curado. Isso é semelhante a um pai disciplinando um filho, com expectativa de que tal comportamento seja corrigido e não mais seja repetido no futuro. No fim dos dias, quando Israel merecer a chegada da era messiânica, as nações também se beneficiarão.
elas serão curadas do antissemitismo. Aqui vocês sabem que eu coloco aqui recepção. Eu acredito que Israel, como diz o Zohar, é nosso planeta, e existem pessoas em doação e recepção, não é? Todo documento que a gente estuda tem muito disso, né? A coisa de se colocar o eu, ou a religião ali, ou só uma nação, etc. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Israel, eles são servos de Deus, estudantes de Torá, como a gente viu muitos conversos, e que todos podem, né, chegar aqui. Então, veja, e vão ser curados da idolatria e de outras abominações. Em outras palavras, o sofrimento de Israel acabará por levar à redenção do mundo, a partir das quais a nação gentias serão beneficiada. Pergunta, não é? Israel, quem é direto a Deus, como servo de Deus, se encaixa em Isaías 53:5? Resposta sim.